eu quero ler o versículo 9 de Romanos, capítulo 8. Versículo 8 também. Primeiro, os que obedecem à sua natureza humana não podem agradar a Deus. A versão que diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso precisamos nascer de novo para Deus. Eu vou explicar sobre tudo isso. No versículo 9 diz, porém vocês não vivem como manda a natureza humana, não são dirigidos pela carne, fazer o que a pessoa quer só para agradar a si mesma. Ela agora nasceu de novo, o Espírito identificou ela como filha de Deus e ela já passou para o lado de Deus. Então diz, porém vocês não vivem como manda a natureza humana, mas como manda ou como administra o Espírito de Deus. Aqui nesse versículo tem algo maravilhoso, vou passar para vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Preste atenção, aqui fala Espírito de Deus. Quem vive na carne não pode agradar ao Espírito de Deus. Já no final do versículo 9 diz, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Veja bem, existe uma confusão quando tentam explicar sobre 3 em 1, Pai, o Filho e o Espírito Santo. De fato, a Bíblia toda diz que só existe um único Deus. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. E o mesmo Espírito de Deus que entrou em você quando você recebeu Jesus Cristo é o mesmo Espírito Santo de Jesus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Jesus. Quando Deus entra em você, é Jesus Cristo entrando. Então, fica melhor você entender da seguinte maneira. Deus é Espírito, que se fez carne e habitou entre os homens. E seu nome é Emanuel. E traduzido quer dizer Deus está no meio dos humanos. Deus está na terra. Deus está entre nós. Deus se manifestou em carne. Porque João, no capítulo 1, versículo 14, diz que Deus se fez, ou seja, o Verbo, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus, se fez carne. Então, Deus é Espírito, que se vestiu de carne e se chamou Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, no primeiro capítulo de Atos, eu gosto de dizer Atos do Espírito Santo, mas diz que Atos dos Apóstolos, também não vejo erro nisso. Diz que Jesus Cristo subiu aos céus e que enviaria o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo é o mesmo Espírito de Jesus, que quando Jesus morreu, o Espírito dele saiu e foi para as regiões inferiores da terra. E quando o mesmo Espírito de Jesus subiu,
entrou no próprio corpo, agora ressuscitado, e aí ele voltou à vida para se apresentar aos pecadores. E a primeira pessoa que viu Jesus Cristo foi Maria de Magdala, aquela que iria ser morta a pedradas. E quando Jesus disse: aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Portanto, Jesus salvou aquela mulher